Olá, eu sou o comunicador Marlon Felipe Fiebig, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na paróquia Unidos em Cristo de Schroeder, Santa Catarina. E hoje eu convido você a estudarmos juntos o capítulo de número 31 do livro de Êxodo. Por isso, pegue a sua Bíblia, abra no capítulo 31 e vamos juntos estudar mais esse belo capítulo desse livro da Palavra de Deus. Em Êxodo capítulo 31, nós temos Moisés ainda no monte, Moisés ainda está no Monte Sinai perante Deus, onde ele está recebendo orientações de Deus. Algumas dessas orientações talvez chamem a nossa atenção pelo fato de elas serem orientações um tanto quanto drásticas da parte de Deus, inclusive com morte. Mas nós temos que lembrar o contexto de tudo que havia acontecido com o povo de Israel. O povo de Israel havia sido libertado da terra do Egito. Lá no Egito eles eram politeístas, lidavam com vários deuses. E era muito mais fácil para o povo de Deus, então, se agarrar nesses falsos deuses, nos deuses dos egípcios e voltar para trás. E de fato, infelizmente, conforme o decorrer da história do povo de Israel, nós vamos ver que é isso que acontece. Mas vamos voltar para o capítulo de número 31. No versículo 1 e 2, nós lemos o seguinte: O Senhor disse mais a Moisés: Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Então, do versículo 1 até o versículo de número 5, nós temos o fato de que Deus ele levanta Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E algo interessantíssimo aparece aqui. Deus é quem capacita Bezalel. Deus é que dá as habilidades a ele, como nós lemos. O Espírito de Deus encheu Bezalel. E ali, a partir disso, ele começou a ter habilidade, inteligência e de conhecimento em todo artifício. Continuando mais adiante, nós lemos o seguinte: Escolhi Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Também dei habilidades a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. Queridos irmãos em Cristo Jesus, aqui nós temos algo belíssimo. Desde o Antigo Testamento nós temos o fato de Deus, Ele nos conceder habilidades. Ele nos conceder dons para servir a Ele. É Ele quem nos capacita. É o Espírito de Deus que nos capacita para servir ao próximo. No caso de Bezalel e também de Aholiabe, Deus os escolheu e os capacitou para a construção do tabernáculo. E hoje em dia Deus nos capacita para aquilo que nós vamos fazer de melhor. Exatamente, podemos pensar no seguinte fato: Deus escolhe servos dele para serem pastores, escolhe também servos para serem professores, para serem costureiras, para serem agricultores e capacita cada um deles. Porque vocês imaginem se todos nós fôssemos pastores. Não haveria o que nós comermos, não haveria o que nós vestirmos. Deus dá a capacidade a todos através do seu Espírito. É Ele que nos concede dons, é Ele que nos capacita. Mas nós temos que compreender que esses dons que Ele concede a nós são dons para nós servirmos ao nosso próximo. Servirmos ao nosso próximo sempre lembrando que é Ele que nos capacita para isso. É Ele que dá os nossos dons. Mas pastor, eu não sei qual que é o meu dom. Bom, queridos irmãos, todos nós temos dons. O simples fato de nós chegarmos para uma pessoa e dizermos a ela bom dia, boa tarde, boa noite com alegria, já é um dom. Já é um dom porque aquela pessoa pode estar com um dia desanimado, pode estar chateada com algo que aconteceu e talvez um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite vai encher ela de ânimo novamente. E nós então estamos utilizando os nossos dons a serviço do Senhor.
Queridos irmãos, continuando então o relato do texto de Êxodo capítulo 31, nós lemos o seguinte: a tenda do encontro, a arca do testemunho, o propiciatório que está por cima dela e todos os pertences da tenda, a mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro, com todos os seus utensílios e o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a bacia com o seu suporte, as vestes finalmente tecidas, as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos, para servirem como sacerdotes, o óleo da unção e um incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo segundo tenho ordenado. Deus, então, ele dá os passos para a construção do tabernáculo. Nós temos que nos recordar o que é o tabernáculo. O tabernáculo é o local que Deus escolheu para ser a sua habitação no meio do povo de Israel, para que o povo reconhecesse que ele estava ali no meio. E o tabernáculo era um templo móvel, um local que era levado de um lugar para o outro, e tudo era feito de forma belíssima. Tanto que o tabernáculo ele demorou para ser construído, por mais que Deus ele deu habilidades a tanto a Bezalel quanto a Aholiabe, ele demorou para ser construído, porque tudo foi feito minuciosamente, com muito cuidado e com muito amor. Todos esses utensílios que fazem parte do tabernáculo. É lógico, nós temos que nos lembrar de que Bezalel e Aholiabe não fizeram isso sozinhos. Mais adiante, ali no versículo de número 6, nós lemos que Deus também deu habilidades a todos os homens hábeis. Então houve a participação de várias pessoas do povo escolhido de Deus, do povo de Israel, para a construção desse tabernáculo. Mas o destaque dessa primeira parte aqui, dias do capítulo 31, é de fato as habilidades que o Senhor concedeu a estes servos dele, lá descrito em Êxodo capítulo 31, e as habilidades que ele concede a mim e também a cada um de vocês. Cada um de nós tem uma habilidade especial e que possamos utilizar essa habilidade para servir ao Senhor com alegria, no lugar em que ele nos colocou, seja em casa, seja no serviço, seja na estrada, onde nós estivermos, que possamos utilizar essa habilidade para servir o Senhor com alegria. Mais adiante, nós lemos o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte: certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Queridos irmãos, aqui nós temos então o mandamento do sábado, o sábado santo. E é importante nós lembrarmos que esta foi uma aliança que Deus fez com os filhos de Israel, com a tribo de Israel, com o povo de Israel. Pastor, mas está escrito aqui que passa de geração em geração. Sim, foi uma aliança que Deus fez com o povo de Israel no Antigo Testamento. E aí nós devemos nos lembrar de que a nova aliança foi dada e decretada em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Por isso, no momento da Santa Ceia, quando nós recebemos a ceia, quando o pastor consagra ali a Santa Ceia, ele diz: este sangue é o Novo Testamento, é a nova aliança que foi dada a nós em Cristo Jesus por Deus. Ou seja, Deus nos deu uma nova aliança a partir de Cristo Jesus. Mas continuando nessa parte do Sábado Santo, nós lemos o seguinte: portanto, guardem o sábado, porque é santo para vocês. Aquele que o profanar morrerá. Quem nesse dia fizer alguma obra será eliminado do meio do povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Quem fizer alguma obra no dia do sábado morrerá. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua de geração em geração, entre mim e os filhos de Israel. É sinal para sempre, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia descansou e tomou alento. Queridos irmãos em Cristo Jesus,
nós temos algo bastante pesado aqui. O fato de quem não guardar o sábado, que é da sexta hora da sexta-feira, ou seja, das 18 horas da sexta-feira até o finalzinho do sábado, morrerá. Mas a gente tem que lembrar que Deus ele estava utilizando uma pedagogia para educar o povo. Ele estava sendo severo a um povo que havia acabado de sair do Egito. E ele estava então mostrando que ele estava ali, que ele é que mandava, que ele era o Deus verdadeiro, que ele é o Deus conosco. Queridos irmãos, Deus é severo porque ele quer educar. Ele queria educar o seu povo de Israel. Então, a maneira mais drástica de se fazer isso é utilizando como último fim a morte. Queridos irmãos, Deus aqui, ele traz algo para o povo, uma aliança, para que o povo sempre reconheça ele e no sétimo dia lembre de tudo o que ele fez. Por nós foi a criação, No sétimo dia Deus descansou, ele fez em 6 dias e no sétimo dia ele descansou. E nós temos também a questão de que ele foi quem tirou o povo de Israel das garras do Egito. Queridos irmãos em Cristo Jesus, nós temos que nos lembrar o quão rebeldes o povo de Israel era. E nós temos que novamente trazer a questão do contexto que o povo estava vivendo. Um contexto de politeísmo, de vários deuses, onde adorar um deus da chuva, um deus do sol, um deus da carne, um deus que provê a saúde, era muito mais fácil do que render graças ao Deus que escolheu Israel. Exatamente. Então Deus ele utiliza-se dessas artimanhas para conseguir manter o povo firme no caminho do Senhor. Uma outra questão, queridos irmãos, quando a gente trata sobre o sábado, que é polêmica, é com relação à lei de Deus sobre esse guardar o sábado. Bom, queridos irmãos, está lá na tábua dos 10 mandamentos. Sim, exatamente, está lá na tábua dos 10 mandamentos o guardar o sábado. Porém, o guardar o sábado com essa nova aliança que Cristo Jesus traz para nós é separarmos um momento, um dia do nosso tempo para nos dedicarmos ao Senhor, para nos lembrarmos daquele Deus que fez e faz tudo por cada um de nós. Então é separarmos um momento para estarmos em contato com a palavra de Deus, para orarmos ao nosso Deus, para irmos ao culto, agradecer a Ele por todas as bênçãos e ao mesmo tempo nos fortalecer através dos santos sacramentos. Isto é guardar o sábado. Estar respeitando este mandamento é separar um tempo, dedicar um tempo do seu corre-corre do dia a dia para estar junto, você e Deus. Isto que é guardar o sábado. Queridos irmãos, esse dia não necessariamente é sábado, ele pode ser a qualquer momento da nossa vida. Queridos irmãos, para terminar esse capítulo de número 31 do livro de Êxodo, nós lemos o seguinte no versículo 18. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Queridos irmãos, no final de tudo isso que Deus disse, Deus entrega essas tábuas a Moisés. E essas tábuas foram escritas pelo próprio dedo de Deus, as tábuas dos 10 mandamentos, aquela boa vontade que Deus tem para com o seu povo, para que o seu povo siga, para que o seu povo obedeça aquilo, para que tudo esteja em ordem. Essa é a boa e misericordiosa vontade de Deus. Bom, nós sabemos e falamos a respeito de como é melhor ao povo de Israel adorar outros deuses. Tanto que nós vamos ver que após Deus entregar essas tábuas a Moisés, Moisés vai descer do monte e lá vai estar um episódio que Moisés fica perdido. Porque o povo estava adorando um bezerro de ouro. Então nós temos aquela questão de que para o povo de Israel é mais cômodo adorar um outro Deus, adorar aqueles deuses que eles estavam acostumados lá no Egito. Por isso que Deus às vezes, e muitas vezes, é rigoroso para que o povo volte para o caminho certo,
aquele que retirou o povo de Israel das garras do Egito, que quer encaminhar o povo para a terra prometida, a terra que emana leite e mel, aquele Deus que está junto com o povo, que não abandona o povo, aquele Deus que agora, quando for construído o tabernáculo, ali será o sinal da presença de Deus no meio do povo. E queridos irmãos, falando um pouquinho nessa construção do tabernáculo, o nosso corpo é o tabernáculo, é o templo de Deus, habitação do Espírito Santo. Deus habita em nós. Assim como Deus habitou aqui no meio de nós, por meio de seu Filho Jesus Cristo, Ele continua habitando no meio de nós. E uma dessas formas é o nosso corpo, que é a habitação do Espírito Santo. Queridos irmãos, um forte abraço a cada um de vocês. Fiquem com Deus, que a graça do nosso Deus esteja com cada um de vocês. Até logo. Forte abraço do Pastor Marco.